Então, para ficar bem ilustrado, eu decidi abrir o site da Cefaz, né, que é onde você pode fazer consultas de todos os documentos. No caso, eu abri o Cefaz do Rio de Janeiro, que é onde eu fiz a emissão do cupom, e cancelei. Então, se eu vou colocar aqui em ambiente de teste, que é como eu estou utilizando, né, ambiente de homologação, aqui já está digitado o número de confirmação, já digitei só para adiantar o processo e vou mandar consultar essa nota. Ele vai lá no site da Cefaz e já está me informando que o documento, embora tenha sido emitido, está todo aqui exatamente uma cópia do que foi feito lá, ele é inválido, porque essa nota já foi cancelada pelo emitente. Então essa nota perdeu a condição de uma nota, ela simplesmente foi cancelada. Então essa nota não existe mais não é mais um comprovante de venda, né? Então o que a gente tem que deixar bem claro para o usuário é que a emissão de uma nota e o cancelamento é feito na base de dados da Cefaz. Então se uma venda for feita e o cupom entregue para o usuário final, lá, o cliente final da loja dele, ele não pode cancelar essa nota, porque essa nota, se o usuário final fizer a consulta como qualquer um pode fazer hoje, que essa consulta é pública, você pode fazer através do QR Code ou através de qualquer site, essa nota estará cancelada. Então tem que ter muito cuidado ao fazer cancelamento de um cupom eletrônico, porque isso é um documento fiscal. E agora vamos falar mais um pouco sobre a contingência e a inutilização. A inutilização de um cupom nada mais é do que você dizer que um número de uma pertencente a uma série, ele não foi utilizado e vai ser inutilizado esse número. Para que é feito isso? Porque se você disser que a nota número 10 foi emitida, série 2, e a nota número 12, série 2 foi emitida, se por algum problema na hora que foi enviada a nota para a Cefaz, ou algum problema técnico de sistema, a nota número 11 não constar, fica como se fosse um buraco entre essas duas notas e a contabilidade no momento de fazer a prestação de contas vai se perder nisso aí. Então tem que haver um documento eletrônico que comprove que essa nota ela não foi utilizada. E a maneira de se fazer isso é inutilizando esse número, que é feito a partir da tecla F7, como está aqui destacado. Você tem que digitar a senha, ou você como usuário tem que estar com acesso a fazer essa opção. Ele pergunta qual é a faixa inicial, que no caso é o número, né? Eu posso colocar aqui o número 323, que eu sei que ele não vai permitir, e vou explicar depois por quê. Série 9, agora eu não lembro se é série 9 ou série 10, deixa eu dar uma consultada aqui. Série... número 211, série 9. Então, número 211, quase errei, né? Errei por pouco. Isso aí, na verdade, era o número do DAV. Série 9, ano 2018, a gente só precisa colocar o final. E vou mandar executar. O que ele está me dizendo? Que esse número já foi utilizado, ou seja, como é que eu quero utilizar um número que já existe, que eu vendi um cupom nele? Então esse número não vai ser permitido que seja feito o cancelamento, a inutilização. Então eu só posso inutilizar uma nota cujo número não tenha sido utilizado. E depois que eu inutilizo esse número, ele também não vai mais poder ser usado. Eu só coloquei um número existente para vocês entenderem que tudo que é feito aqui, ele é feito juntamente com a Cefaz. E a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de operação. Inclusive no momento do treinamento, tem que ser dado uma ênfase muito grande nisso. Quem vai poder fazer isso? Porque às vezes o usuário fala para você que pode dar acesso a todo mundo. Mas se por um acaso uma pessoa digitar aqui, que é para inutilizar do número 250 ao número 1000, ia causar um problema muito grande para esse cliente. Exatamente por isso que nós colocamos aqui um bloqueio, para que ele não consiga fazer uma inutilização de intervalo maior do que 50 números,
porque provavelmente se ele fizer isso, alguma coisa está errada. Então eu vou tentar fazer assim mesmo. Ele vai me dizer que a faixa para inutilização é acima do permitido. Isso é uma maneira que a gente tem de dar uma certa segurança para o usuário. Porém, essa informação e essa permissão é de responsabilidade dele, não é nossa. E todo o sistema ele é utilizado através de Enter. Eu só estou fazendo com o mouse para ficar bem claro em que opção eu estou teclando e entrando, para ficar bem fácil o nosso entendimento. Mas isso tem que ser deixado muito claro para o cliente. O uso desse tipo de ferramenta normalmente não é feito pelo caixa, e sim por alguém que é autorizado a fazer isso, porque tem que se ter muita atenção. E não é reversível. Cancelei um cupom, cancelei, já foi. Inutilizei um cupom, não existe como eu voltar atrás e falar, não, eu não utilizei, já foi. Então isso tem que ser feito com muita atenção e tem que ser deixado isso muito claro para o cliente. Dito isso, a gente termina a parte de inutilização e vamos para a contingência, que é um conceito um pouco mais complexo. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre a contingência. A contingência foi um recurso adotado, visto que a internet, que é extremamente necessária para o uso do cupom eletrônico, ela pode falhar, tanto do lado do cliente, quanto do lado da Cefaz, que é quem autoriza. Então foi dada a condição de se fazer notas em contingência, chamada contingência offline. Pois, digamos que você está numa loja e por algum acaso a internet falte, ou por algum problema nos servidores da Cefaz fique impedido de você tirar uma nota, como é que você faria? Você ia fechar seu estabelecimento? Então, a maneira que eles conseguiram fazer com que isso funcione é através de emissão de contingência, que no nosso sistema é feita de duas maneiras. Quando você faz uma nota e essa nota, ela no momento da emissão é verificado que não há internet, como eu vou fazer aqui um exemplo, vocês podem perceber que no momento da venda está tudo correto, eu estou com internet, está tudo ok. Vou totalizar a venda e vou propositalmente cancelar a minha Wi-Fi aqui através do meu notebook. Estou bloqueando a minha placa de rede sem fio. E isso vai fazer com que minha internet caia. Pronto. Estou sem internet. Mas a nota continua ali na tela. O usuário em si também não tem conhecimento disso. Vou finalizar o cupom. Isso tudo é invisível para o usuário. Mas a gente que vai dar o treinamento tem que ter o domínio sobre a ferramenta. Então temos que saber exatamente o que acontece. Isso ainda vai ser mais abordado futuramente. Mas inicialmente, no mínimo, temos que entender que a nota é feita em ambiente de contingência normal. Eu vou colocar aqui o mesmo número porque são notas feitas em testes. A diferença é que ele vai me pedir isso duas vezes. Por quê? Porque nesse momento eu estaria imprimindo a primeira via, que vai para o cliente, e a segunda via, que fica no estabelecimento. Por quê? Porque esse procedimento foi offline. Eu tentei enviar essa nota ela não foi para os servidores da Cefaz, o sistema identificou que essa nota não existiu, né? Ela não houve um retorno de protocolo válido, que é a maneira que nós sabemos que a nota foi recebida e autorizada, e o sistema automaticamente entrou em modo de contingência, tirou esta nota, apenas esta nota em contingência, em duas vias, que é o que a lei pede para ser feito, né? Que você tire uma via, entregue ao cliente e a outra via fique no estabelecimento e você continua fazendo as vendas normalmente. Por quê? Digamos que foi simplesmente uma queda de energia, como eu estou fazendo aqui, voltei minha internet, eu continuo vendendo,
e vou finalizar um outro cupom, esse cupom já vai sair normal. Ele não vai mais sair em contingência. Por quê? Porque a minha internet já foi restabelecida. Pronto, só saiu uma via e acabou. Porque a minha internet voltou. Então o cliente ele não precisa ficar oscilando no sistema, abrindo alguma configuração para fazer com que a nota saia ou não em contingência. Isso é feito automaticamente. Agora existe um outro processo que esse foge do nosso controle, que é quando você emite a nota ela vai para a Cefaz, ele não retorna erro, porém ele não consegue retornar para o sistema o que aconteceu com essa nota. Por quê? A nota é validada na Cefaz, né? Na Secretaria de Fazenda do Estado em questão. Se tiver algum erro no NCM do produto, que a gente ainda vai falar sobre isso, ou qualquer coisa na descrição, ou qualquer falha, no momento que ele gera esse XML e envia, lá na Cefaz ele não autoriza. Ele retorna um erro para a gente, dizendo algum motivo da não autorização do cupom. Nós tratamos aquilo, mostramos para o cliente corrige o que tiver errado e tenta emitir novamente. Então a única maneira que eu tenho como saber que um cupom foi enviado, recebido e autorizado é quando ele vem com o número do protocolo. Esse número do protocolo é retornado para o sistema. Só que se a Cefaz tiver tido qualquer problema na internet deles, na hora de me informar isso, eu tenho que aguardar um tempo. Caso isso não aconteça, eu forçadamente tenho que fazer uma contingência. Porém, é outro tipo de contingência. Pensando, eu enviei a nota eu não sei se ela foi autorizada. O que eu tenho que fazer? Eu pulo um número nessa nota, gero uma nota nova totalmente em contingência, libero a venda para o cliente, fica uma via para o estabelecimento, e no final do dia, quando esse caixa é fechado, que a gente ainda vai abordar através do F1, que é onde aparece as vendas que foram feitas no dia, ele faz uma varredura para entender o que houve com aquela nota. E se essa nota ela existir na base de dados, ele automaticamente cancela essa nota, visto que você tirou uma cópia dela e enviou para o cliente. E se ela não existir, a gente inutiliza esse número, para que esse número não fique saltar o número, que é aquilo que eu falei lá atrás quando eu expliquei da inutilização. Para que serve a inutilização? Para casos como esse. Quando a Cefaz não retorna, digamos que ele não retornou, mas deu erro na emissão, aquele número ficaria em aberto. E se ele aceitou a nota e eu também não sei, porque ele não me retornou isso, e eu gerei uma próxima nota, isso causaria uma bitributação na venda, né? Porque o cliente pagaria em cima de duas notas. Então, essa nota, quando ela é achada na Cefaz, ela é automaticamente cancelada, e quando ela não é encontrada, esse número é inutilizado. Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, a gente coloca outra aula ou fala mais sobre o assunto. Bom, abordando praticamente todos os temas que estão relacionados à emissão do cupom, vamos falar sobre o F1, que é o fechamento, né, que é geralmente feito no final do dia. Pode ser feito durante o dia para conferência, mas normalmente é feito no final do dia, onde você tem que ter acesso, ou se não tiver, tem que chamar o responsável para bater a senha. É pedido o dia, geralmente vem o dia, né, a data do dia para facilitar. Você apenas tecla Enter, inicia, que ele vai preencher as informações na tela. Quais as informações que ele está trazendo para você? Quais são as notas que são válidas desse dia, né? Então ele está dizendo aqui para você que você emitiu duas notas enviadas online, ou seja, sem problema algum de envio, que tem uma nota em contingência. Aí você fala, o que é essa nota em contingência? Lembra que a gente estava fazendo testes e tirou uma nota e deixou ela em contingência? Ela está aqui dizendo que ela não foi enviada
eu digo para você que você tem um total de notas de 3 notas e esse total de venda. Por que essa nota em contingência ela está aqui na área de válida? Porque ela, para o caixa, financeiramente falando, ela é válida. Mesmo que ela não tenha sido enviada, foi feito um recebimento desse valor, entrou no caixa e o caixa tem que prestar conta desse valor. Nós cancelamos uma venda. Quem cancelou essa venda? Foi um supervisor. Supervisor, que é a pessoa que tem autorização, né, no cadastro do usuário a fazer o cancelamento. Cancelamento via sistema foi feito algum? Não. O que é um cancelamento via sistema? Lembra que eu falei que quando a Cefaz não retorna a informação, o sistema faz uma busca para saber se essa nota existe ou não? No caso dela não existir, é inutilizado o número. E no caso dela existir, é feito um cancelamento. Sendo que esse cancelamento não vai existir um documentozinho como existe no cancelamento, dizendo quem cancelou, o momento que cancelou, quem foi o usuário que cancelou, porque esse cancelamento foi feito via sistema. Ele faz uma pergunta se você quer emitir todas as notas que foram impressas. E é feita uma pergunta, por quê? Digamos que tenha dado um erro no caixa, o valor não é compatível com o que está financeiramente, e o cliente queira tirar uma relação de todas as notas que foram impressas para fazer uma conferência fina lá com o caixa dele. Ele tem essa opção, vai sair todos os números de nota, número, série, valor e a forma de pagamento que foi feito de todas as notas. Não vão sair os produtos, somente os valores das notas. Independente disso, né, independente de eu responder aqui sim ou não, é impresso os totalizadores, né, total em dinheiro, se foi vendido, total em cartão de crédito, total em cartão de débito, um totalizador para cada forma de pagamento daquela que tem estipulada, se for utilizada. Se não for utilizada, não sai. E é impresso também um resumo de cancelamentos, que diz o número do cupom que cancelou, a série do cupom, o valor do cupom e quem cancelou. Nesse caso é feito independente de eu responder sim ou não. Por quê? Isso é feito por uma checagem. Quem cancelou os cupons quando são cancelados, eles não são jogados fora, eles têm que ficar dentro do caixa para no fechamento serem conferidos para saber se foi tudo feito de maneira correta. Isso acontece independente de eu emitir a nota ou não. Mas eu não vou emitir essas notas, até porque nem sairia aí, porque eu estou sem impressora. A rotina é finalizada e volta. Vocês lembram que a gente viu uma nota lá em contingência? E por que ela tem aquele aviso? Porque não é interessante que você finalize um dia com notas pendentes para o outro dia, a não ser que a loja tivesse sem condições de emitir. Digamos que no fechamento da loja não tem internet por problema do cliente, então ele não tem como emitir as contingências, ele só vai poder fazer isso no outro dia. Lembrando, sempre é bom deixar claro para o cliente que o prazo legal para que sejam enviadas as notas em contingência é de 24 horas úteis, ou seja, se isso for num sábado, ele não precisa se preocupar, porque ele tem até a segunda-feira para enviar, porque domingo não é dia útil. Agora, existem casos, como no próprio aqui hoje, né, no momento que eu estou fazendo o vídeo, em que eu percebo que as notas são enviadas mesmo fora do prazo e são aceitas, né? Ele até coloca que foi recebida fora do prazo e são aceitas. Mas eu tenho a obrigação de informar ao cliente que o prazo legal para envio é 24 horas. Se ele vai sofrer uma penalidade, caso esqueça e só envie depois, mas aí já fica por conta do fisco, que eu não posso falar por eles. Porém, a minha obrigação e a de todos que vão, através da empresa, dar suporte ao sistema, tem que deixar claro para o cliente que o prazo legal é 24 horas. Eu deixei a inutilização e a contingência para o final justamente porque eles são itens que tem que se ter muita atenção, mesmo sendo repetitivo. É exatamente assim que a gente tem que passar essa informação adiante.
de forma repetitiva para que fique bem fixado pelo cliente. Então vamos tentar enviar essa nota em contingência para ver se vai ficar ok. Eu aperto F9, novamente tenho que bater a senha, visto que eu não tenho autorização inicial. A tela abre, como tem pouca, é tão rápido o processo que ele nem volta. Essa nota, ela já foi enviada para a Cefaz. Agora eu vou apertar o F1 para ver se teve alguma mudança. Vou digitar a senha novamente. Vou deixar a data, vou apertar no iniciar. E nota que onde estava escrito que não tinha sido enviada, agora ficou zerado. E onde estava zerado antes, que ela tinha alguma nota em contingência que foi enviada, agora foi preenchido. Ou seja, a nota foi enviada, retornou para o sistema que foi enviada e agora sim ela consta como uma nota enviada lá na Cefaz. Se eu fizer uma consulta nesse momento, essa nota já vai constar no banco de dados da Cefaz. Dito isso, novamente ele pergunta se eu quero imprimir todas as notas, eu digo que não. A rotina é finalizada e o caixa volta novamente à operação. Bom, não podemos deixar de falar também de algumas informações que para o suporte é muito interessante, que ficam aqui embaixo, como a data da última atualização do produto. Isso é feito através do PDV quando ele trabalha offline, pois como ele não tem comunicação direta com o servidor, essa comunicação é feita através de envio de arquivos. Esses arquivos são enviados do servidor para os terminais e ele grava aqui sempre a última vez que isso foi feito. Isso é bom observar para ver se tem alguma diferença muito grande de datas, para saber se está sendo feita a comunicação correta do PDV com o servidor. A data do vencimento do certificado é muito importante que seja dito para o usuário que ele mantenha isso aqui sempre dando uma olhada. Por quê? Porque o certificado ele não é maleável. Quando ele acaba o vencimento, você simplesmente fica impedido de se fazer nota. E o processo de se fazer um certificado não é tão rápido, a ponto de você conseguir em meia hora estar com um certificado novo. Em alguns casos tem que ser feito agendamento. Não é um processo que você possa deixar ele acontecer para depois providenciar a resolução. Tem que ser feito antes, já de pronto, para quando isso estiver perto de acontecer, já seja feita a troca. Como é feita a troca do certificado, a gente vai ver mais adiante. Mas é muito importante dar para o usuário essa responsabilidade de manter sempre observando o vencimento do certificado. O IP do computador que está acessando também é bom que a gente tenha essa informação, pois a comunicação é feita através do IP. Então, às vezes a gente está com um problema de comunicação do envio da informação do servidor para o terminal, e na verdade é porque o IP que está lá foi colocado outro, ou trocaram a máquina e esqueceram de manter o mesmo número do IP que está no servidor. Ou seja, é uma ferramenta para você não ter que ficar clicando na placa de rede, observando que na tela inicial essa informação já esteja lá. A mesma coisa que é o nome do computador, que você pode utilizar também, ao invés do IP, o nome do computador. E aqui, como no caso da user PC, que provavelmente não é o que tem que estar num cliente, você já resolve a questão de pronto, né? Porque às vezes no momento que foi trocada uma máquina, não se colocou o nome que deveria. Que a sugestão nossa é que seja colocado PDV, né, seguido de 2 números, que é o número do próprio PDV, que segue a série que o cupom eletrônico emite. No caso, se você vai emitir o cupom série 2, o ideal é você colocar PDV 02 no nome da máquina. Se for o série 6, que seja colocado PDV 06. Fazendo isso, fica muito mais fácil a manutenção do produto.
Bom, eu espero que as aulas tenham sido proveitosas, mas sempre estamos à disposição para qualquer dúvida. Porém, eu acredito que sejam dúvidas que vão surgir, mas deu para dar uma abrangência boa na utilização da ferramenta. E boa sorte a todos, vamos trabalhar.